E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Bom, eu tenho duas opções aqui, que é essa região. Quanta linha? Ah, já sei, meu mouse está dando... Eu teclo uma vez, ele dá dois comandos. Isso não é bom. Não é bom. Bom, já marquei uma região aqui, vou para um outro gráfico. Porque naquela região ali não vi entrada alguma. Tiro a linha daqui. Vamos ver aqui. Aqui eu vejo uma região. Aqui eu vejo uma outra região. Eu posso até pensar aqui, ó, como uma região. Mas ela veio aqui, ó. Aqui, ó. Essa região aqui, ó. Posso até pensar aqui, ó, como região. Esses dias teve um seguidor aqui do canal perguntando sobre o movimento da vela, sobre vela trator, vela não sei o que. E eu falei para ele que existem movimentos no gráfico que as pessoas dão nomes para essas velas por uma questão de marketing. Eles querem apresentar algo que eles acham que eles criaram e aí, por uma questão de marketing, começam a dar nomes para esses movimentos. O que a gente tem que ter ideia, o que acontece dentro de uma vela, dentro de um candle, é simplesmente a movimentação financeira das entradas de quem está vendendo e quem está comprando. E onde eu vejo isso? O volume. O volume que me apresenta a quantidade de pessoas. Então, mas a vela movimentou rápido, a vela movimentou devagar. O que isso vai influenciar na minha operação? É claro que quando a vela se movimenta rápido, quando ela tem uma movimentação muito rápida, o que acontece? Há uma entrada de grana no mercado muito rápido. Então o que acontece? Se você faz uma marcação de uma resistência, por exemplo, a vela pode chegar aqui e bem rápido tocar aqui e já retornar. Agora, quando a vela vai construindo aos poucos, vai entrando pouco dinheiro no mercado, ela chega até a região e ela vem construindo ainda a sua movimentação como uma tendência. Então, essa lentidão dela construir a tendência é porque ela está construindo a tendência. Geralmente, uma vela de exaustão, ela chega fácil e rápido naquele movimento onde há resistência. Então, dão nomenclaturas para vela, mas, cara, ou você que tem essa dúvida, vela é tudo igual. Por exemplo, aqui, ó, por que eu entrei aqui nesse movimento? Vocês viram que eu dei até um zoom aqui, né? Por que eu entrei nesse movimento aqui, ó? Pelo simples fato, o que aconteceu aqui? Cadu, como que você sabia que ia romper aqui? Ele está em 50% do movimento que eu havia feito a marcação. Eu sei, ou tenho a possibilidade, por causa da pressão do fluxo aqui no volume. Olha o tamanho do volume que entrou na região. Ou seja, qual é a probabilidade dele querer vir buscar a região aqui de baixo? Então, a vela, se ela está com muita força ou pouca força aqui, ó, independe. Pelo tamanho da vela eu já sei que ela tem força, que ela tem pressão. Vocês viram que ela veio se movimentando muito rápido, ela veio fazendo aquele movimento, né, que vocês conhecem. A vela vem, o meu mouse está complicado, ela vem fazendo esse movimento assim, ó, esse movimento, ela vem fazendo esse movimento aqui, ó. Por quê? É muita gente entrando, aquela briga no mercado, ela sobe, ela desce, ela fica verde, ela fica vermelha, ela fica verde e tal.
Só o que ela fez? Ah, por que você não entrou então nesse suporte? Porque o volume me mostra que tem volume financeiro. Ticks. O ticks de vendedores na região está aumentando. Como é que eu posso entrar comprado aqui só porque ela chegou nos 50%? Não. Eu fiz essa entrada aqui justamente dando sequência no rompimento. É uma entrada correta? É uma entrada que eu indico? Não. Não é uma entrada que eu indico, vocês sabem disso. Eu espero sempre o quê? Eu espero o movimento do pullback na região para continuar a entrada. Tá bom? Espero aqui estar respondendo uma indagação. Olha aqui nesse momento, ó. Por que eu vou entrar vendido? Ah, ela me jogou ali embaixo. Por que eu vou entrar vendido? A força na região é de baixa. Primeiro que eu vou e olho a estrutura. Deixa eu pegar aqui um. Primeiro eu venho aqui e olho a estrutura. A força é de baixa. O que eu posso entender aqui? Que a vela vai fazer, ela vai fazer um pullback e vai voltar. Porque quando eu entrei, ela me jogou aqui embaixo. Então a força é de baixo. A força do volume aqui, a quantidade de entradas aqui no volume é alta. Então o que eu espero com esse movimento? Eu espero a queda do preço. Ah, Cadu, mas certeza que o preço vai cair aí? Será? O Candle fez um movimento ali, me dando um susto, mas eu ainda acredito. Eu ainda acredito nessa correção do movimento. Tá aí, corrigiu. Nossa, Cadu, o que você fez aí? É bruxaria? Não, não é bruxaria. Isso chama-se análise gráfica. Olha só. Análise gráfica. Claro que foi por pouco, né? Porque não foi pela primeira, porque a primeira, essa liberação por causa do spread da corretora, que é o chamado delay que vocês dão, me jogou primeiro aqui. Foi na entrada do pullback da próxima vela que me jogou abaixo. Mas por que eu entrei então a favor do movimento de baixa? Primeiro, que eu tenho aqui a divisão dos 50% desse movimento e eu vejo a tendência de baixa. Eu vejo o que? Ela indo buscar o fundo. Quando eu olho aqui o volume, olha o volume. A pressão aqui é de alta ou de baixa? Me diz, tem pressão de alta aí ou de baixa? Pressão de baixa. Então eu vou com o fluxo do volume. Ah, mas e se a vela tivesse chegado devagarzinho aqui na região, tal? Independe. Tem todo um contexto gráfico. Agora, existem velas, por exemplo, que elas fazem esse movimento rápido. Elas vêm aqui rapidamente e para aqui. Você vai entrar contrário? Se a força do contexto gráfico mostrar que é uma região de correção, eu posso até entrar. Mas se o contexto não mostrar isso, eu não vou entrar, independente se ela foi rápida ou se ela foi devagar. Ah, e se ela vier bem devagarzinho e fechar aqui? Se o contexto gráfico me mostrar que ela pode haver uma correção, eu vou entrar. Então, o candle é a última coisa que eu tenho que ver em relação à minha entrada. Eu preciso entender a estrutura gráfica do movimento. Eu preciso entender as questões que estão envolvidas em todo o contexto. Eu preciso ver a estrutura gráfica, eu preciso ver as regiões, eu preciso ver as tendências, e aí sim eu vejo o candle, e se eu tiver conhecimento ainda, eu vejo o volume. Quer ver? Deixa eu ver aqui a pergunta do nosso amigo aqui. Espera aí. Aqui, ó. Vamos lá, ó. Nosso amigo aqui que ele fez a pergunta. Que eu quero esclarecer para ele isso. Deixa eu só fechar aqui. Para não atrapalhar. Então ele... Poxa, eu apaguei e está escrito aqui. Espera aí. Aqui, ó. É que eu não gosto que apareça o nome das outras pessoas, né? O nome de quem está perguntando, porque não é elegante.
Ó, Cadu, seus vídeos são extremamente de alta qualidade. Extremamente importante com alta qualidade. Porém, tem uma dúvida. A questão é o preço atual. Vai estar na última vela. Tem observado que tem vela que começa parada, tem vela que já começa com alta ou de baixa, e tem vela que começa verde e fica vermelha. Sim. Por quê? Porque é o movimento. Imagina, em um minuto existem sabe lá quantos estão negociando naquele momento. É uma briga de compra e venda que está acontecendo naquele 1 minuto. Então, a vela ela pode começar aqui, fazer um movimento aqui, ó, como se fosse verde de alta. Só que ao passo que ela chega num determinado momento, ela inverte a posição porque os vendedores vão ganhar a briga e vão deixar ela vermelha. Isso é normal. Quando tem volatilidade no mercado, isso acontece toda hora. Por isso que eu falo, mercado muito volátil é arriscado para quem não tem entendimento gráfico, muito arriscado. Aí ele continua, e tendo observado que tem vela que começa parada, tal, vice-versa. A questão é que teria como falar sobre movimento de vela? Ouvi falar que existe um movimento de retração, movimento trator, movimento de pico. Como interpretar isso que realmente existe? Obrigado. Isso aí, na verdade, são nomenclaturas que deram para esses movimentos. Pessoas deram nomenclatura, simplesmente colocaram o nome desse movimento assim, né? Eu imagino. Por quê? Porque o que existe são as negociações dentro de um time. Agora, o que você tem que ficar de olho não é a vela em si. Tem que ficar de olho na região. Se a vela ou se a tendência está subindo e você começa a ver que tem pressão contrária ao movimento, você vê que começa a perder força, ela pode chegar rápida, ela pode chegar devagar, ela pode chegar de qualquer forma, ela vai respeitar a região. Por quê? Porque você faz uma leitura do contexto da movimentação. É claro que se o candle ele termina com um candle de força como esse, eu tenho que entender, ele é um candle de exaustão ou um candle de impulsão? Eu sei que esse aqui é um candle de impulsão e eu sei que esse é um candle de exaustão. Mas por que ele é um candle de exaustão e não de impulsão, um movimento ali para ser rompido? Porque pelo histórico do movimento. E como eu tenho habilidade para isso? É pelo volume. O volume é um indicador, vamos assim dizer, que mostra os ticks da quantidade de pessoas que entram no movimento. Então, o volume ele pode te mostrar. Por exemplo, você está numa tendência de alta. O volume veio crescendo. De repente, o volume ele estabiliza. Aí o volume começa a perder força. E aí você chega nessa região de correção. Se o volume está em queda, qual que é a probabilidade? A probabilidade é de vir o quê? Uma força de venda. Então, o volume te mostra isso, independente da volatilidade. O que faz uma vela fechar e abrir mais rápido ou mais devagar é a volatilidade. Agora, o que faz a correção naquele local não é a vela que faz a correção no local. O que faz a correção no local é a região onde está inserida aquele movimento gráfico. Então entenda, aprenda o movimento de vela da forma correta. É necessário ter uma região para que haja uma correção, independente da movimentação. Se ela abre e fecha com muita volatilidade ou com pouca volatilidade. Você tem que entender esse movimento de vela em um contexto gráfico. Entendendo em um contexto gráfico, você vai entender qual é a melhor entrada na sua operação. Tá bom? Eu vou ficando por aqui para a aula não ficar muito grande. Então, ó, fiz 2 entradas aqui, ó, pelo horário. Horrível, né? Horário que eu não gosto.
mas que eu faço que é justamente para entender. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente continuei o movimento, porque ele já havia passado do meu 50%. E aqui o que eu fiz também? Continuei meu movimento. Ele havia passado 50%, olhando aqui, ó, volume. Olhando o que aqui, ó, a quantidade de volume. Tá bom? Se você quer entender e aplicar isso nos seus trades, quer acelerar esse conhecimento na sua vida, link abaixo aí, nós temos um treinamento inteiramente fechado para quem realmente quer entender análise gráfica e fluxo também. Tem aí também um e-book sobre análise gráfica. Temos lá no canal do Telegram um e-book gratuito para você sobre padrões de reversão ou padrões de correção. Depende da região e o que a estrutura gráfica faz através dos candles. E lá no canal do Instagram também, se você quiser deixar alguma dúvida, tirar alguma dúvida, mandar alguma pergunta, estou lá à disposição também para responder seus questionamentos, tá? Continue aí mandando também seus questionamentos, ó, tem várias perguntas aqui que você pode ver, vários questionamentos. Então eu vou lendo todo dia eu leio aqui, trago para vocês aquilo que eu acho interessante. Talvez seja uma dúvida de uma pessoa, seja uma dúvida de muitos. Uma dúvida de muitos. Por exemplo, como a dúvida do nosso amigo. Por exemplo, nessa região aqui, ó. Essa região aqui, ó. Fez um candle que demonstrou fraqueza na subida do movimento. Por quê? Porque ele fez uma subida, mas houve uma força o quê? Vendedora. Tá. E o que fez o mercado cair? Foi esse candle aqui que fez o mercado cair? Claro que não. O que fez o mercado cair foi a região que ele está localizado. A única coisa que o candle vai mostrar é que o preço está respeitando essa região. Então o candle vai me mostrar isso. Por isso que eu tenho que entender um contexto gráfico. Não há um movimento se não tem contexto gráfico. Olha um outro candle de correção aqui, ó. Esse outro candle de correção. Ah, mas então o preço caiu porque formou um candle de correção? Não, o preço caiu porque ele chegou numa região de correção. Então por isso que nós temos que entender que independe se o candle chega rápido ou devagar, ou seja, se ele tem muita volatilidade ou baixa volatilidade. O que a gente tem que entender é que existem regiões de correção e regiões de reversão no movimento gráfico. E é claro, aí o candle se enquadra em um conjunto. Ele sozinho não faz milagre. Ele sozinho não faz milagre. Tá bom? Então, te vejo numa próxima aula, te vejo no próximo trade. Espero ter respondido para vocês que tenha dúvida sobre isso. Fui!